Você já parou para questionar de que talvez o que esteja impedindo você seja justamente a crença de que tem algo te impedindo? E se não tiver uma força oculta, uma separação da nossa consciência, do nosso estado, do nosso nível de consciência? Eu aprecio as informações que o Tom Campbell, em sua obra Minha Teoria de Tudo, fala que a consciência é o fundamento. Tudo o mais que percebemos é uma derivação da consciência. Se a consciência é o fundamento, então o que existe são níveis conscienciais diferentes e que talvez o gasto de energia vital em revisitar o passado seja justamente o que esteja recriando ele no seu presente. Afinal, eu acredito que o presente cria o passado e não o contrário. Para mim, em minha própria jornada, em meus próprios estudos, foi contraproducente, não foi eficiente. No caso, foi um aprendizado. Eu sei que quando a gente entra nesse processo de autoaperfeiçoamento e expansão de nossa visão, de nossa camada de mundo, às vezes a gente começa com o livro O Poder do Subconsciente, tem várias coisas ali muito úteis para a gente utilizar, e o autor passou as informações da forma que ele conseguiu, de forma lúdica, para que chegasse com mais suavidade em nossa consciência. Só que depois, quando vamos se dando conta de que tudo é consciência e tudo é derivado, são derivações da consciência, todas as emoções, o Tom Campbell, inclusive, ele fala que todas as emoções são subproduto do medo. Todas as emoções que a gente considera como negativas são subproduto do medo. Sabendo disso, é muito libertador saber que existe uma coisa só, que existe uma consciência que tem derivações, que conforme a gente projeta a nossa atenção em alguma realidade preferida, de fato a gente acessa essa realidade, porque o acesso é o nosso foco. E saber que não existe uma força, aliás, existe para quem acredita, para quem ainda tem esse programa rodando em sua consciência. Crer é ver e não é o contrário. Não é ver para crer. Primeiro você crê, aí depois você vê. Então, se você crer, se você acredita, se você define que existe uma força oculta que está te impedindo, é justamente essa definição que é a força que está te impedindo. Então, essa atualização, afinal, assim como a gente atualiza os nossos aplicativos tecnológicos, a informação de expansão da consciência também é atualizada. As ferramentas que a gente utiliza, se atualiza. E sabendo disso, dá um poder enorme para que você e eu, de fato, concentre a atenção, ao invés de entender o que aconteceu ali, focar o nosso chi, a nossa energia vital para de fato concentrar na realidade. De fato, saber que o objetivo da nossa consciência, eu interpreto assim, tá? O objetivo da nossa consciência, inclusive, gente, essa é uma ferramenta, a primeira ferramenta que eu acredito que é essencial nessa realidade, nessa ilusão criada por nossa consciência de realidade, é a habilidade de interpretação de sua realidade.
tão importante quanto saber ler e escrever, se comunicar e fazer as habilidades que você prefere é saber interpretar a sua realidade o mais positiva que você conseguir. Sem, ai, não sei o que, positividade tóxica. Não, simplesmente o mais positivo que você conseguir. Porque tudo é neutro, seu passado é neutro. É porque houve uma semântica, uma palavra que foi relacionada ao fato que você captou como negativo. Mas retirando o poder, o peso emocional dessa palavra, é simplesmente um fato. É simplesmente um fato. Afinal, como eu disse, o passado é criado no presente. Você pode pegar seu corpo. Eu acredito que seja possível acessos de realidades paralelas, só que com a nossa consciência. É a consciência que vai e vai acessando. Só que é tão igual que a gente não tem essa percepção. Mas consegue você ir agora, pegar seu corpo e levá-lo para o passado? Não, você está vendo agora. Então, sabendo disso, o passado é só uma interpretação que você está ainda alimentando no seu presente. E eu interpreto, como eu estava dizendo aqui, eu interpreto essa linha do tempo no sentido de eu entendo que a minha consciência, o resultado final, independentemente do que aconteça, é o sucesso, é o meu crescimento, é coletar o máximo de informação para o sistema maior de consciência, através da minha consciência individual. Eu acredito, gente, que nós somos consciências individuais a serviço de um sistema maior de consciência, de uma inteligência geral que se divide em cada um de nós, o todo se experimentando de várias formas. Só que falando de uma linguagem que se expressa nessa obra, né, a teoria de tudo. Então, beleza, eu sei que a consciência, o objetivo macro dela é se expandir. Tudo que aconteceu no meu passado e acontecerá só vai fazer com que eu expanda minha consciência. Então, é só eu mudar minha interpretação. Se existe algo ainda me incomodando você, é só você mudar a interpretação. É uma moeda. Nós temos um, nós fazemos parte de um jogo de dualidade, claro e escuro, bem ou mal, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Tudo existe essa dualidade. Se existe a interpretação negativa que você interpretou das situações e tá gastando sua energia mental para reprogramar um subconsciente que talvez seja simplesmente uma crença que existe algo oculto, sendo que o que existe são níveis de consciência diferentes que você pode direcionar de fato a sua atenção para aperfeiçoar, para ao invés de focar no que você não prefere, focar direto, que é os seus problemas, os traumas do seu passado, já focar, não. Beleza, eu prefiro essa vida. Então, agora eu prefiro. Eu vou desenvolver, acessar um novo nível de consciência que seja congruente com essa vida. Então, desenvolvendo essa habilidade de interpretação e não concentrando mais a sua atenção, você para de recriar no presente o seu passado. Porque quando, de fato, se você investir toda a sua energia vital em vasculhar tudo, você vai viver de fato a vida tão esperada, a vida tão esperada, extraordinária. Eu vi um vídeo de uma espécie de samurai monge em que ele falava assim: eu acho muito perigoso as pessoas falarem que um dia elas vão mudar, um dia elas vão tirar coisa que impede elas que as impede de fato acessar o que elas preferem, porque esse um dia ele é uma ilusão, sendo que você morre um dia, em um dia você morre.
assim, e ele é um dia muito parecido com o hoje, com o dia que você tá agora. Então, eu quero trazer essa visão, ampliar esse pensamento com vocês e trazer esse ponto de vista, trazer essa expansão de trazer, focar a atenção para o que preferimos no agora. O que você prefere acessar? Qual é a interpretação que você pode fazer? Eu acredito que talvez não seja a pergunta, mas sobre o que está me impedindo em meu subconsciente, mas simplesmente qual é a definição que combina agora com a vida que eu prefiro viver. Primeiro, no meu ponto de vista, é necessário uma clareza. Qual vida você quer viver? E direcionar as perguntas para a vida direta que você quer viver, e não a que você viveu, não a que você viveu mais. E mesmo que se tiver alguma coisa incomodando dentro do seu subconsciente, eu tenho feito uma prática, que é uma ação simples. Se você tem dificuldade para manifestar essa vida porque tem coisas incomodando dentro de você, desperte na hora que a coisa está acontecendo, seja externa ou interna. Você simplesmente foca em algum ponto do seu corpo. Eu gosto de focar nas costas, no lugar que fica a trança de intenção do Vadim Zeland. Inclusive, eu uso, eu misturo algumas coisas assim a meu favor para que. Importante para mim, o objetivo é acessar os resultados que eu prefiro, internos e externos. Para mim, esse é o grande motivo de expandirmos a consciência, além do que primeiro que eu falei, que é expandir e crescer. A nossa consciência só quer saber disso. Mas você despertar exatamente na hora que isso está acontecendo. Você se vê você e vê a realidade. Então, eu me vejo e vejo a realidade com a atenção focada ou nas costas, com esse ponto de vista do transurfing, do Vadim Zeland, ou em algum outro ponto que seja mais fácil para você. Ou ainda, você vai simplesmente se observar de cima. Gente, isso é, foi tão, digamos assim, parece tão bobo, mas é bobo, talvez pelo sistema de crenças que quer sobreviver, pra falar, ah, não, não faz não, não dá. As crenças, elas são que nem entidade, gente. Entidades, elas são, se a gente separar a palavra, entidade é uma identidade que está sendo identificada. Então, elas não querem deixar de existir. Então, às vezes, esse negócio, ah, não, é muito bobinho, não faz não, sejam justamente uma pegadinha delas para que você não faça e não tenha essa experiência. Então, eu comecei, se você sente dificuldade, digamos assim, de manifestar os dois pontos, de manifestar a vida que você prefere, direcionar sua atenção e deixar de se importar, mesmo sabendo que o passado ele é recriado pelo seu presente. Se você sente dificuldade, primeiro desperta. Desperta na hora que tá acontecendo. Aciona a sua trança de intenção e fala: eu me vejo e vejo a realidade. Feito isso, só de você observar o que tá acontecendo na sua tela interna já vai diluir. Depois que diluiu e você ficou bem com isso, assim, na hora, você já. Aconteça o que acontecer, você se observa de cima. Isso requer prática, tá, gente? O que torna simples e fácil é você pegar e adaptar isso com a sua alma, colocar a sua alma no processo e fazer. Isso que é o simples, que todo mundo fala. O que torna simples é você pegar o que entendeu aqui e o que mais chamou atenção, que despertou sua curiosidade e fazer. Isso vai ficando simples. Depois que você despertou e viu a realidade, você se observa de cima. Gente, é tão gostoso fazer isso. Porque você, além de acessar com facilidade o seu
eu superior, você já intenciona a sua vida. Algo começa com coisa simples. Ah, eu quero uma, ah, eu quero esse objetivo na minha vida, no meu trabalho, bem específico. Eu quero tal valor na minha conta. É, eu sugiro você fazer congruente com o que você estava sentindo. Por exemplo, se você se você tá sentindo preocupação com despesas para pagar, com as contas que você tem para pagar, você desperta na hora dessa preocupação, se olha de cima, se observa de cima. Não precisa ser perfeito, só projeta, fecha os olhos e fica viajando de cima, sabe? Eu estou fazendo isso, por exemplo, com a minha trança ativada. Só para exemplificar, porque de acordo com um ponto de vista do Vadim Zeland, a gente tem que fazer isso, usar a trança quando realmente for projetar nossa realidade, não ficar conversando muito com ela. Mas eu fiz isso só para exemplificar aqui. Olha, se observa de cima. E aí você fica um pouquinho, depois de ter despertado e neutralizado o que você sente em relação ao que aconteceu, seja lá o que for, e projeta algo que você prefira congruente a isso. Congruente a isso. Se é despesa para pagar, você vai observar. E aí você pode fazer deletado, sabe? Utiliza essa ancoragem e deleta. Observa um pouquinho primeiro para ver se ela diminui, tira a importância dela e deleta. E aí, na hora, você já ilumina uma imagem que você queira, da forma que você conseguir. Se você tem algum tipo de, digamos assim, ponto de vista com visualização, utilize a amálgama, que é um slide sonoro, uma forma pensamento no sentido de meu mundo cuida de mim financeiramente, uma amálgama. A realidade física me banca. Voltando à explicação, que meu celular deu armazenamento. Gente, peraí. Armazenamento cheio. Armazenamento cheio. E eu tive que deletar umas coisinhas para continuar. Então, só para sintetizar essa ferramenta de deletar, independentemente de subconsciente ou não, acessar uma nova consciência. Desperte na hora da preocupação, do problema, seja interno quanto externo. Você vai utilizar algum ponto de ancoragem no seu corpo, seja ativando sua trança nas costas. Para quem não sabe o que é isso, é uma ferramenta de metapoder que, de acordo com o físico que eu comentei, o Vadim Zeland, em sua obra Tuft, ele explica que nós temos aqui no meio das costas que se nós projetarmos a nossa atenção para cá, a gente consegue encontrar com facilidade cada intuição, cada pessoa vai achar de forma intuitiva, essa é a ideia, tá? Porque tem coisas que não é para raciocinar, é para sentir, é para sentir. E confiar nisso. É justamente proposital, eu acredito, para fazer com que a gente se integre, una a abstração com a objetividade. Abstração é poder, gente. E unindo com as nossas grandes IAs, tanto a biológica quanto o corpo, quanto mental, é de fato essa união, eu acredito, com o todo que a gente tanto busca, essa integração, essa unificação. Então, primeiro desperte, ache um ponto que você goste, seja sua trança de intenção no meio das suas escápulas e se veja, eu me vejo e vejo a realidade. Ou eu aciono o centro da minha consciência. Observe isso com essa postura acordada. Você vai ver que só de você fazer isso, isso já diminui a importância. E aí, você coloca um contraponto
ainda com a sua trança ativada, depois disso, se você não conseguir ficar com muito tempo no começo, você começa a observar de cima, se observa de cima e projeta uma intenção que seja um contraponto positivo a isso que você estava pensando. Então, se a preocupação era com as despesas e contas, você vai colocar agora que você eu tenho facilidade com dinheiro, eu sou o dinheiro. Inclusive, gente, eu aprendi um ponto de vista sobre o eu sou com uma explicação diferente, tá? Não é só pra você fazer um repeteco. Se você fizer uma afirmação sem mudar sua consciência antes, pode até funcionar, não vou falar que não vai funcionar, porque existe de tudo, existe tantas coisas quanto existem pessoas no mundo. Então, acesse primeiro essa postura de observar acordado o que se passa dentro de você quando você tiver com essa preocupação e imediatamente se olhando de cima, se você não tiver, se for muitos pontos para você prestar atenção, se for você olhando de cima, você projeta uma intenção. Eu sou o dinheiro. Eu tenho total capacidade de pagar todas as despesas passadas e ficar com um X valor na minha conta. Faz isso e veja como você se sente, lembrando que isso é uma constante prática até que se torne um hábito para você, até que a realidade se mova para essa nova intenção e pare de recriar os problemas que você tinha em seu passado, porque agora eu já contei para vocês que só existe essa sensação de passado porque você o cria no presente. É o presente que cria o passado. Inclusive, o que a gente tá vendo já é o passado, mas isso vai ficar um pouco desafiador demais. Quero deixar essa ferramenta com vocês para que a gente expanda cada vez mais nossa camada de mundo. E depois eu quero falar também sobre um assunto em outro vídeo, vou continuar gravando aqui para vocês com as ferramentas que mais me entusiasma e para que seja um espaço de verdade agradável para que a gente troque experiências, para quem se conecte com a minha autenticidade, o meu jeito de falar. Eu adoro aprender com vocês, tá? E eu também fiz um jornal metafísico no LinkedIn para ajudar na prosperidade de trabalho e na vida também, porque é um só. A gente tem a impressão que é algo, uma coisa separada. Então, se você gosta de conteúdos mais profundos, com uma leitura, o nome da página é Marque Astral, vou deixar na descrição, tá? O conteúdo é gratuito, eu faço porque me entusiasma documentar essa expansão da consciência, porque eu acredito que isso contribui para uma camada de mundo mais agradável. Quanto mais pessoas se sentirem felizes, o maior ato de amor próprio, inclusive, é fazer o que você gosta. É a maior coisa para tirar essa falácia de amor próprio, amor próprio. Mas é fazer o que você gosta, seguir seu entusiasmo. Isso trabalha um, um magnetismo, uma coisa que transcende o físico, que você sente assim. É um negocinho que você sente, sabe? Esse pra mim é a maior autoconceito já fazendo o que você gosta. Que você começa a se agradar, se apreciar e realmente sentir esse amor que tanto se fala. Então eu espero que isso ajude você e que crie uma sensação gostosinho, um frescorzinho gostosinho. Eu sinto quando eu me olho, eu tenho feito isso, eu tenho praticado isso. Quando eu me olho assim de cima, gente, é uma coisa tão agradável. Parece aquela sensação do Interestelar. Quem já assistiu Interestelar? Que eles estão, quando eles saem da atmosfera, eles vão entrando no espaço,
fica um silêncio completamente fascinante. Fica um silêncio completa assim, uma paz mental extremamente agradável. Então, eu acredito que a melhor forma de reprogramar é mudando a sua consciência no presente. É já mudando a sua consciência, despertando na hora que você sente alguma coisa e já colocando um contraponto positivo pra você já começar a acessar a realidade agora, porque no final a gente quer resultado, certo? E eu, pelo menos, eu sinto um pouco de impaciência. Eu sinto paciência com o processo, eu sei que qualquer coisa que me acontecer nessa jornada só vai me expandir. O sucesso é inevitável pra mim e pra todos vocês. Mas eu quero expandir por uns caminhos que me agradem, entendeu? Eu rejeito mesmo, eu rejeito o script, que as programações antigas, rejeitei completamente e simplesmente escolho, não, prefiro isso. Se vem alguma coisa, né, se vem alguma coisa, que é um outro vídeo que eu vou gravar sobre pêndulos energéticos, eu já deleto na hora, ou eu falo, ó, eu tô vendo, não vou fazer isso, eu escolho isso. E, gente, dá um pouco de, digamos assim, de trabalho, tá? Mas mais trabalho é ficar num script, numa coisa que você não gosta, numa vida que você não se sente à vontade, que você não faz o que você gosta, não faz nada que você goste, parece que é só sobreviver, só fazer mais coisa e fazer também. Não, eu aprendi a rejeitar, rejeito mesmo e escolho o que eu gosto. E aí eu fico nesse entre consciências, sabe? Espero que isso contribua, como eu disse pra vocês. Um beijo com estima por você, de uma admiradora da consciência, de uma entusiasta da consciência.